O planejamento na checklist de planejamento semanal da MW Organiza tem 5 passos. Então, assim, gente, são 11 passos, mas é super rapidinho de fazer. Algumas pessoas vão me perguntar, tenho certeza. Mirley, quanto tempo você demora para fazer o seu planejamento semanal? Olha, quanto mais ocupada você é, quanto mais projetos você tem, quanto mais coisa está acontecendo na sua vida, mais você vai demorar o seu planejamento semanal. Eu conheço gente que faz em 40 minutos e eu conheço gente que faz em 2 horas, certo? Eu costumo fazer em 1 hora mais ou menos, é o tempo que eu gasto para fazer uma vez por semana. Mas assim, gente, eu sei que 1 hora parece muito, mas vai salvar a sua vida. Vai por mim. Ter um bom planejamento semanal é tipo, nossa, muda tudo, tudo mesmo. Eu tenho depoimentos incríveis de seguidoras e de alunas que não faziam planejamento semanal, começaram a fazer e assim, nunca mais querem abandonar. O planejamento semanal, ele é realmente aquele tipo de coisa que quando você aprende a fazer, é o divisor de água, sabe? A minha vida antes de fazer planejamento semanal e a minha vida depois é bem isso. Vocês estão gostando? Dúvidas? Qualquer coisa, comenta aqui no chat para mim. Eu tô de olho, tô com o celular aqui do lado olhando o chat. Então vamos lá. Planejamento. O primeiro passo, você vai abrir a sua agenda, abrir o local em que você organiza os seus compromissos e vai avaliar os compromissos das próximas 4 semanas. E você vai se perguntar: existe algo que eu precise fazer? E vai acrescentar as informações necessárias. Então, aqui eu vou dar um exemplo de como eu utilizo a minha agenda para vocês terem noção do que é esse passo 1. Então, eu abro a minha agenda, que é o Google Agenda, e aí eu olho 4 semanas, né? Vou olhando semana por semana. E aí, o que eu me pergunto? Existe algum compromisso aqui que tá muito próximo de outro e tem chance de dar merda? Sabe, quando você marca um compromisso 20 minutos depois do outro, você pensa, se o primeiro atrasar, eu vou atrasar para entrar no segundo? Então, essa é a sua chance de remarcar isso com antecedência, beleza? Outra coisa que eu olho, eu coloquei o tempo de deslocamento desses compromissos, então, se não é uma call, por exemplo, se eu vou ter que ir para algum lugar, quanto tempo eu demoro para chegar lá? Quanto tempo eu demoro para me arrumar para chegar lá? Eu tenho que acrescentar isso na agenda, porque, por exemplo, se o seu compromisso é às 2 horas da tarde e você demora 1 hora para chegar no lugar, você demora meia hora para se arrumar, isso quer dizer que do meio-dia e meio até as 2 horas, você vai estar ocupada com isso, não dá para você fazer mais nada. E se você ainda precisa almoçar, então, sei lá, você vai almoçar meio-dia, isso quer dizer que do meio-dia às 2 você vai estar nesse trâmite. Se a reunião, por exemplo, vai das 2 às 4 e depois você tem que voltar para casa, isso quer dizer que do meio-dia às 5 da tarde, porque lembra que demora 1 hora o trajeto, você vai estar presa nessa reunião. Quem não faz isso percebe o quê? Acha que, não, eu tenho uma reunião só das 2 às 4, beleza, meu dia tá livre, mas na verdade não tá. A tarde tá toda blocada, né, que eu chamo, tá toda cheia com aquele compromisso, porque você teve que ir e voltar e se arrumar e almoçar antes de ir. Então, isso é muito bom que você coloque no seu calendário. Eu coloco de cinza e chamo de deslocamento no meu calendário, esse tempo, certo? É isso que você vai fazer. Outra coisa que você vai se perguntar tem alguma coisa que eu possa adiantar? Então, tem algum compromisso que eu preciso fazer alguma coisa para quando chegar no dia tá tudo certo? Documento, enfim, alguma coisa que eu preciso agilizar para que esse compromisso possa acontecer com tranquilidade? Então, eu já faço isso. Assim, eu trabalho com um mês de antecedência. Sabe, eu tenho muito tempo para me preparar. O passo 2, você vai olhar com atenção para os seus projetos. O que você conseguiu fazer essa semana e qual vai ser o foco da semana que vem, certo? É isso que você precisa se perguntar. E o que é isso, né, essa questão de foco da semana? Eu gosto muito de revisar todos os meus projetos no planejamento semanal. E o que é revisar os projetos? Não é montar os projetos. Você vai só bater o olho nos seus projetos e ver se você tem próximas ações nele. O que isso quer dizer? Que se você tem tarefas para a próxima semana que precisam ser feitas para dar andamento neles. É isso que significa olhar com atenção para os seus projetos. E aí, o que é o foco da semana que vem? Eu gosto de ter um grande foco da semana. Então, uma coisa que precisa ser feita nessa semana, sabe, sem choro nem vela, que vai ter que sair de qualquer jeito,
e aí eu anoto esse foco e coloco em algum lugar para eu ver, sabe? Isso me ajuda a lembrar que, apesar das urgências, das coisas que vão acontecendo, eu tenho um foco bem definido para aquela semana. E aí você vai se perguntar o que você conseguiu fazer, né, na semana passada. O que eu consegui fazer? Ficou alguma coisa para trás que eu não consegui fazer? Então, lá na revisão, a gente já anotou tudo que ficou para trás e agora a gente vai encaixar aqui as coisas que ficaram para trás da semana passada. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para entender o porquê dessa ordem do planejamento? Me contem aqui no chat. Vou fazer a pausa da água, que eu tô com muita sede. Gente, falar assim me deixa morrendo de sede. Estão gostando da live? Me contem. O passo 3, então, veja a sua lista de projetos que você gostaria de fazer um dia. Isso aqui é uma outra lista que eu acho maravilhosa de ter. Que é o quê? Sabe quando você tem uma ideia, tipo, nossa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, gostaria tanto de conhecer tal lugar, gostaria tanto de conseguir fazer tal coisa, mas agora não é o momento, sabe? Vai ter que ser em outro momento da minha vida. Tudo bem, você não precisa ficar com isso na sua cabeça, você não precisa confiar na sua memória. Tenha uma lista de coisas que você gostaria de fazer um dia, sabe? Eu acho maravilhoso. E aí, toda semana eu bato o olho nessa lista e me pergunto: existe alguma ideia nova, criativa, incrível, que eu gostaria de tirar da cabeça e pôr no papel? Tem alguma dessas coisas aqui que finalmente chegou o momento de trazer para a realidade da minha vida agora? Se não, tudo bem, eu continuo com os meus projetos. Se sim, eu acrescento essa coisa, essa ideia na minha lista de projetos do momento. Certo? Gostaram dessa ideia da lista de coisas que eu gostaria de fazer um dia? Eu acho essa lista demais, certo? Sério, essa e a lista de aguardando resposta também é tipo um negócio que você fala, meu, como que eu não pensei nisso antes, sabe? Porque daí todas as suas ideias, todas as coisas que você gostaria de fazer ficam no lugar só. Você não fica anotando em caderninho perdido, sabe? No bloco de notas do celular. Eu acho demais. E o passo 4, né? Como eu falei, são 5 passos do planejamento semanal. O passo 4, você vai olhar com atenção para a sua lista de próximas ações. O que é uma próxima ação? Suas tarefas, certo? Você vai olhar para suas listas de tarefas e aí você vai se perguntar o que eu gostaria de fazer na próxima semana e vai definir 3 prioridades para cada dia. As pessoas falam, tá, Mirna, mas 3 coisas é muito pouco, eu faço muito mais de 3 coisas no dia. Mas aqui são 3 tarefas prioritárias. O que eu tô querendo dizer com isso? Aquilo que tá na sua agenda, que tem prazo, dia e hora para acontecer e tal, não entra aqui, tá na sua agenda. Isso aqui são tarefas que você gostaria de fazer no dia. Você vai escolher 3 prioritárias. Por que eu gosto de trabalhar com 3? Porque eu acho que 3 é um número bom para você não se frustrar. Tá, Mirna, mas e se eu terminar às 3 e ainda tenho, sei lá, metade do dia, tô livre, né? De boa, posso ir dormir, assistir série? Não, você vai fazer o quê? Você vai para sua lista de tarefas e vai selecionar quais as outras tarefas que você poderia fazer naquele momento. E como que você vai fazer essa escolha? Você vai fazer essa escolha se baseando no seu estado físico, mental e no tempo que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 2 horas aqui de trabalho ainda e eu já fiz tudo que estava na minha agenda, já cumpri as minhas 3 tarefas prioritárias do dia, agora tipo, sobrou esse tempo. Você vai para sua lista de as suas listas de tarefas, né? E olha lá, pensa, beleza, eu tenho 2 horas, o que eu consigo fazer em 2 horas? O que eu estou disposta, né? Porque tem vezes que a gente tá extremamente cansada fisicamente, e aí é melhor fazer alguma coisa que não exija tanto do corpo, e tem vezes que a gente tá com a mente muito cansada. Talvez seja melhor que limpar o fogão, sabe? Que é uma coisa que não exige muito da sua cabeça, exige mais do seu físico. Então, você vai olhar a sua lista de tarefas e vai tomar essa decisão. O que eu posso fazer agora que vai me ajudar, né? Inclusive, talvez, trazer coisas de outro dia. Então, tipo, eu já terminei tudo que eu tinha para fazer hoje, vou começar a trabalhar no que eu tenho para fazer amanhã. É assim que você vive uma vida planejada, porque começa a sobrar tempo. Você não vive na urgência o tempo todo. Você não vive, eu não fiz isso, eu preciso fazer isso. Você não vive no prazo apertado, certo? E, por último, o passo 5 do nosso planejamento é o que você vai fazer por você esta semana. Coloque na agenda. Isso é uma coisa que, se você não coloca na agenda, não vai acontecer.
tá? Sempre vai ter alguma coisa da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho. Sempre vai ter alguém precisando mais de você do que você mesma. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajudar outra pessoa e não vai se ajudar. E esse é o primeiro erro, porque você só é capaz de ajudar alguém quando você está inteira. Certo? E para você estar inteira, você precisa ser a sua prioridade. Então, eu indico demais que todo mundo coloque 1 horinha por semana aí na agenda, para conseguir se autocuidar, sabe? De autocuidado, um tempo para você, seja para ler um livro, seja para assistir uma série, seja para tomar um chá olhando para o céu, não importa. Precisa estar na sua agenda, certo? Combinado? Gostaram?